Vamos lá, galera, vamos acompanhar mais um vídeo aqui no nosso canal e parece que o Flamengo já acertou com o Léo Ortiz. O jogador não quer jogar mais pelo Bragantino, pediu para poder não entrar em campo contra o Botafogo na terceira fase da Conmebol Libertadores, né? É uma fase decisiva para o Bragantino. Se o Bragantino passar a entrar na fase de grupos da Libertadores e o jogador não quer entrar em campo, mas o Bragantino quer que o jogador entre em campo, o jogador e sua staff tem um receio dele sofrer alguma lesão, mas o Bragantino entende que ele ainda pertence ao Bragantino e quer que ele jogue esses jogos antes dele ir para o Flamengo, galera. O grande desfecho dessa contratação entre Flamengo e Léo Ortiz tá chegando ao final e eu acredito que até a próxima semana o Flamengo vai estar anunciando o jogador, né? O jogador que já falou, né, várias vezes que tem um desejo de jogar no Flamengo e o Bragantino não vai conseguir mais segurar o jogador. Parece que o Flamengo está disposto a entrar em um acordo e pagar um valor um pouco próximo do que o Bragantino está pedindo, então o Flamengo deve fechar com o jogador já nessa próxima semana e vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo, do Léo Ortiz e também do Bragantino, falando tudo sobre essa negociação entre as duas equipes. O negócio é o seguinte, ó, o negócio está fechado. Aí é só depois do dia 16, é isso, né, que é o segundo jogo, Mauro? 13. 13, só depois do dia 13. O negócio está fechado. O Flamengo firmou o negócio com o Bragantino, 7 milhões de euros em 2 parcelas, mais 1,5 de bonificação. Pode chegar a 8,5, o acordo está firmado. O Bragantino, aí eu vou ter que colar aqui, porque eu não consegui decorar, Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. Diz que tem uma brecha nesse regulamento que dá para inscrever o Léo Ortiz no Flamengo até o dia 19 de abril, que é no caso de rescisão por mútuo acordo, encerramento de contrato especial de trabalho, inclusive empréstimo, ou cessão temporária. Então o Bragantino está falando assim, ó Flamengo, deixa esse cara aqui comigo, pelo menos até eu entrar na fase de grupos, que ele é muito importante para o meu time. E aí, do outro lado, o jurídico do Flamengo, eu imagino, esteja avaliando o seguinte, tá, eu deixo, e depois eu não consigo inscrever, espero até o meio do ano. Ou eu inscrevo e lá na frente vão achar um outro anexo falando assim, ih, mas o Léo Ortiz não podia ter jogado aqui não. E aí? Essa é a pergunta que eu iria fazer, né? Jogando essa prévia da Libertadores, vai poder jogar pelo Flamengo? Se puder, acho que o Flamengo já esperou tanto, não seria mais... Mas ele já jogou contra o Águilas. Já jogou Libertadores contra o Águilas. Então... As 2 partidas contra o Águilas. Não, mas aí muda a fase, né? É uma nova inscrição para a fase de grupos. Aí poderia entrar. A questão, eu acho que ela está mais no regulamento de transferência mesmo, entre clubes. Sim, mas aí se o Léo for inscrito pelo Flamengo e o Flamengo vai emprestá-lo para o Bragantino para ele fazer essa partida? Não, é isso que o Bragantino está dizendo. A janela, só para a gente esclarecer, né? A janela fecha no dia 7 de março, oficialmente. A janela para inscrição de jogadores no Brasil. O Bragantino está dizendo que esse regulamento que eu li aqui, esse nomezinho pequenininho, tem uma brecha que fala que em casos específicos essa inscrição pode ser feita Qual é lá a até especificidade 19 de abril. de que estamos tratando? Eu vou ler para você, porque eu não consegui traduzir com palavras simples. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive por empréstimo, com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrido entre 1 de abril e 19 de abril, sendo que nesses casos a solicitação de transferência deve ser concluída até o dia 19 de abril. O atleta em questão, necessariamente, deve ter participado de um campeonato estadual em 2024. Sim, mas ele não terminou o contrato. Você disse, final de contrato, não é. Final de empréstimo, não é. Rescisão por mútuo acordo... No negócio do estadual. Também não é. Não, ele já estadual jogou é uma nota final, ele jogou o estadual. Já jogou o Esse estadual. atleta tem que ter jogado um estadual. Ele jogou. Jogou. Agora, o dele é negociação. É transferência por negociação. E aí isso não está contemplando. Ou seja, o Flamengo vai ter problema se aceitar isso. Claro. Não, eu acredito que o Flamengo, caso tenha esse problema, não vai aceitar, né? Porque não tem o mínimo sentido esperar esse tempo todo, contratar o jogador e não poder escrever na primeira fase da Libertadores. Eu acho absurdo isso. Aí já é demais, né? Você não poder escrever o jogador, contratar e deixar jogar pelo Bragantino,
O Flamengo está pagando 35 para 36 milhões, depois o Mauro faz a conta aqui. 35 eu estou procurando até quando vai a inscrição da Libertadores para a fase de grupos. 35 para 36 milhões por um jogador de 28, 35 para 36 milhões de reais, por um jogador de 28 anos. Ele não vai custar barato, gente. Isso não é barato. 35 milhões de reais por um jogador de 28 anos, só se você apostar muito, está querendo muito que ele vá. Ou você não tem uma peça, é um jogador insubstituível, né? Uma peça que... Mas o Léo está jogando direitinho, né? O Léo que já está lá. Agora, o Léo Ortiz é um baita jogador. Qual é a diferença? Eu vou tentar passar para vocês. Qual é a diferença do Léo Ortiz para o Léo Zagueiro? O Léo Zagueiro faz ótimos lançamentos, passa bem a bola. O Léo Ortiz tem uma coisa que o Tite adora. Quando ele vai com a bola dominada, ou ele sai para fazer a jogada, a tabela pega na frente, ou ele dá o passe em profundidade. Ou ele bota o cara na cara do gol. Entendeu? É o melhor dele. Ele é bom zagueiro, sabe marcar bem. Mas a bola que ele toca para chegar à ofensiva é o sonho do Tite. O Bragantino já vai perdê-lo numa competição importante, que é o Campeonato Paulista. O Bragantino vai se classificar. Já ficou decidido que o Léo não jogará o Campeonato Paulista. Se ele não jogar contra o Botafogo, ele pode ser inscrito no Campeonato Carioca até o dia 9 março. De março. E ficar à disposição para a fase final do Carioca. De repente chega lá... Ele poderia jogar o jogo de ida, que é dia 6. Aí o Flamengo tem até dia 7 às 23h59 para inscrevê-lo. Para botá-lo. Agora, será que ele vai chegar lá e ele vai entrar no time do Flamengo? Vai ser campeão carioca, olha a chance aí, quem sabe vai para a final. Acho que não, né? Por mais que o Tite goste dele, ele não vai chegar lá de absoluto, vai? Eu acho que pelo que o Tite pregou a carreira inteira, não faz sentido. Porque você tem ali uma dupla de zaga que está encaixada, que tem um... Ok, ele pode ser, tecnicamente, ele pode ter características melhores, que se adequam melhor ao Tite do que o Léo Pereira. Beleza. Mas, pelo que ele pregou de meritocracia, de espaço conquistado uma vida inteira, eu não vejo isso. Não, e uma defesa que não toma gol. É isso. Então, aí não tem... gol. Não, essa nem foi dessa, né? O Mauro lembrou bem. Então nem tem necessidade, sei lá, de escrevê-lo para o Campeonato Paulista. Mas a fase de grupos da Libertadores começa dia 3 de abril, é o que o Djalminha está falando aqui. Sim, mas nós estamos falando de março agora, esses dois jogos, 6 e 13. Ele só vai ficar fora das finais do Carioca. Ele não joga o Carioca, não vai jogar o Paulista e jogaria os dois jogos com o Bragantino e estaria liberado no dia 13. Eis que o Flamengo só assinará, se ele fizer isso, que a opção é do jogador, aí o Flamengo dia 14 é que vai refazer os exames. Se ele machucar, está desfeito todo esse papo. São dois jogos para ele pensar e o Flamengo já avisou. Claro, vai lá, lesionou, tchau, amigo, eu não vou te pagar esse dinheirão aí. Então, assim, se ele vai lá, se inscreve no Carioca e torce o pé, ele já é do Flamengo, o salário já está garantido, o Bragantino recebeu. Como é que ele vai jogar? Como é que vai estar a cabeça dele para esses dois jogos aí, falando, pô, faltam dois jogos para eu ir para o Flamengo? Não é fácil. Eu penso como o Vanderlei Luxemburgo, vendeu e entrega. Jogador, não tem que jogar mais. Eu acho entrega, que né? o atleta não está com a cabeça mais no clube. Isso que eu te falo, não tem como. Ele vai jogar por um clube que ele sabe que não vai ter sequência, não vai... E o mesmo, ele já foi bater o pênalti contra o Águilas com uma responsabilidade tremenda. Para bater aquele pênalti que ele deu a classificação. Ninguém joga pensando que vai se lesionar, evidentemente que não, mas, pô, tô vendido. E já aconteceu. Tô vendido, sonhava em ir já aconteceu isso. É isso que eu vou te falar. Tô vendido, sonhava em ir pro Flamengo. Acabou de acontecer com o jogador do Corinthians. Não tava vendido pro PSG lá, o menino? Mas depois fizeram os acertos. Aí machucou, o cara falou, pô, deixa eu ver qual é o tamanho desse problema. O Flamengo já falou. Então nem precisa fazer exame médico. Se ele decidir, o Flamengo não vai nem gastar o exame médico. Vai fazer dia 14. Agora você vem, vamos ver se você tá legal. Vai fazer agora, depois você faz 2 jogos e aí vem aqui meio de migué. Então, assim... para a fase de grupos da Libertadores, eu estou dando uma olhada aqui, ela vai até o dia 29 de março. Para Libertadores dá tempo. É só essa história, assim, não vai jogar o Paulista para não correr risco de se machucar, etc. Ontem já disseram que ele não estava no treino porque teve uma virose, né? Então. O Rojas também deve estar com virose lá no Corinthians, aparece há 3 dias. Vamos chegar nisso aí, Mas esse vai caber o jogador, o que o nosso amigo tem que saber aqui, que está nos acompanhando aí,
E ele pode pensar, jogaria ou não? Esse também vale essa enquete que você gosta de fazer aí. Deixa eu ver aqui como Se você tá fosse o Léo Ortiz, você jogaria pelo Bragantino, já estando vendido ele não ou tá não? muito com poder de escolha, né? Porque ele já deixou claro desde o início dessa negociação que ele queria ir para o Flamengo. Ele não, mas a escolha agora é dele. Ó. Mas a escolha é dele. É ele que vai decidir. Não é nem o Flamengo nem o Bragantino. O Bragantino o Paulo gostaria. Tá falando aqui, ó, vocês estão de brincadeira. Vendeu. A Maria Fátima tá falando, Léo Ortiz tem contrato com o Bragantino. Flamengo pagando a multa, haverá rescisão de contrato por mútuo acordo com o Bragantino. Simples assim. Se for isso, entra ali naquele lugar. Tá vendo? O direito ele é complicado, né? Ele tem umas brechas que às vezes passa um negócio, passa outro negócio e a gente tem que estar atento. A questão de fechamento da janela não vai poder jogar em nenhum campeonato nessa janela, diz o Delmiro. Aí o JPE, não, o Flamengo não vai pagar à vista. Mas eu não falei que vai pagar à vista não, homem. Eu falei que vão ser duas parcelas dividindo os 7 milhões de euros, mais 1.500.000 euros de bonificação, não é à vista, não foi isso que eu falei. Aí o JP também já está falando aqui do Botafogo, do Fluminense, e aí o Robson falando que o Léo Ortiz tem que ir logo, já era para o Bragantino. Não, eu sou da seguinte posição, vendeu, entrega. Não, até porque tem isso que o Djalma falou aqui, da cabeça do jogador. Cara, ele foi muito corajoso de bater aquele último pênalti ali da classificação do Bragantino agora, nesse último jogo. E agora é um jogo contra o Botafogo, e aí tem gente da torcida do Flamengo falando assim, não, deixa lá que o Flamengo está pensando em eliminar o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo esteja pensando. De maneira alguma. Nós estamos falando de um jogador que está sendo comprado por 7 milhões de euros, gente. Não são R$7, não. O Flamengo vai expor seu atleta. Eu acho que o Flamengo não quer. Se eu fosse o Léo, não jogaria também, não. Eu, o Léo, parece que os dois lá, Flamengo e Bragantino, estão deixando para o Léo decidir. Eu não jogaria. Classifiquei. Fiz o gol da vitória contra o Bragantino, contra o Botafogo e tal. Vou comemorar o quê se eu não vou entrar com o Bragantino na fase de grupos? Sabe? Legal. Então, me despedi classificando o Bragantino. Acho que não. Correr risco, machucar, acontece. E a cabeça tá lá já. Vai logo, pega esses dias, vai pra praia um pouquinho no Rio e se apresenta lá na Gávea, se ambienta. Eu acho que não tá muito na mão dele, porque ele já deixou claro. Pro jogador, o ideal é ir pro clube novo, né? Lógico. Ele, ainda mais num caso desse, que desde o início demonstrou o interesse em ir. O Flamengo teve a paciência, porque essa novela está rendendo quanto tempo? Meses, né? Desde que começou a temporada. E aí concretiza. Vai jogar 2 jogos. Assim, até o Bragantino mesmo tem que se adaptar, que não tem mais o Léo Ortiz, que a sua realidade é sem ele e contratar outro e colocar outro já para jogar. O Pedro Caixinha disse que não consegue enxergar o Bragantino sem ele. O capitão, o cara de referência. É difícil, porque ele é a liderança, né? Ele é a voz do vestiário. Ele jogador, é a liderança, ele é a voz do vestiário. Mas eu continuo com a minha impressão. Vendeu. Tchau. Tá. Agora eu acho que ele vai ser inscrito no Carioca, hein? Galera, essa é a minha opinião também. Vendeu, tem que levar, não tem esse negócio de querer jogar mais jogos, né? Não faz sentido nenhum. Se o Flamengo já negociou, já tá tudo certo, o jogador tem que vir pro Flamengo. É assim que tem que ser, né? Já o Bragantino vê que é importante ter o jogador por causa da Libertadores. São 2 jogos importantes, é o zagueiro, é o capitão, mas se for prejudicar o Flamengo, eu acho que ele não tem que continuar no Bragantino. Não tem que entrar em campo, porque olha só, ele vai jogar Libertadores, aí ele entra em campo e depois não pode ser inscrito no Flamengo no Campeonato Carioca e nem na Libertadores. E aí, como que fica? Na minha opinião, o Flamengo teria prejuízo, não faria lógica nem sentido o Flamengo contratar o jogador agora. Ele não vai poder utilizar, né? E assim, ele não tá errado. Não tá errado. Se contratou, na minha opinião, sim. Contratou, tem que levar. A não ser que não tenha nada certo ainda, não tá assinado, mas não é o caso. Parece que o Flamengo já acertou, vai pagar em 2 vezes, então o Flamengo tem que levar o jogador. O Léo Ortiz é óbvio, ele sabe que é um contrato bom para ele, tem 28 anos, essa contratação do Flamengo é uma baita contratação para ele, então não seria viável o jogador não vir para o Flamengo. Essa é a minha opinião. Ele tem que vir sim para o Flamengo. Tem que vir. Entendeu? Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal, né? Deixa a sua opinião sobre a chegada de Léo Ortiz no Flamengo e coloca aí, galera. Será que o Léo Ortiz tem chance de ser titular nesse time do Flamengo? Será que ele chega para ser titular? Qual vai ser a situação dele? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Não esquece também de dar uma moral, galera, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.